Olá, novamente. Vamos continuar o nosso trabalho com esse texto? Interpretando, conhecendo o texto. Então, vamos lá. Abra hoje na página 110 e 111. Questão número 15. Procure no dicionário o significado destas palavras e, em seguida, faça a relação de forma adequada. Número 1, para o que é fato. Número 2, para o que é opinião. Modo de ver, pensar, parecer. Número 2, isso é uma opinião. Cada um pode ter o seu modo de ver, de pensar. O que parece para mim pode não parecer para você. Próxima questão. Aquilo que realmente existe, que é real, o acontecimento. Esse é número 1, é fato. É aquilo que realmente aconteceu. Só existe aquilo, né? Questão número 16. Agora, com base nos conceitos apresentados na atividade anterior, releia estes trechos do texto e escreva 1 para as frases que caracterizam fato e 2 para as frases que caracterizam uma opinião. Vamos lá? Para eles, essa proposta de tema foi confusa e também surpreendente. Essa proposta ser confusa e surpreendente é uma opinião deles, então, número 2. Próxima. A professora Heloísa Helena Ramos de Língua Portuguesa e Interpretação de Textos do terceiros anos da tarde foi quem escolheu o tema para o simulado da escola. Isso foi um fato, aconteceu. Número 1. De um modo geral, o tema da redação do Enem 2017 foi alvo de muitas reclamações dos alunos pelo Brasil afora. Essa daqui pode ter te confundido, né? Alvo de reclamações, mas é um fato, não é opinião. Por mais que tiveram reclamações, isso foi um fato, realmente aconteceu. Estudar numa escola como João Bento da Costa faz toda a diferença, disse a aluna Stephanie Santos. Essa é a opinião da aluna, da Stephanie, né? Então, número 2. Vamos relembrar um pouquinho sobre pronomes pessoais. Pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso, ou seja, quem está falando. Tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa, do plural e do singular. Tem aqui do ladinho o quadro de pronomes pessoais para vocês relembrarem. Vamos lá para a questão 17 agora? Leia novamente esse trecho do texto e depois faça o que se pede. Para eles, essa proposta de tema foi confusa e também surpreendente. Letra A. A quem se refere o pronome eles? Como ficaria a frase se esse pronome fosse substituído pela palavra a que se refere? Então, o pronome eles se refere ao termo estudantes. Olha, para eles, essa proposta de tema foi confusa. Para eles, quem? Para os estudantes. Muito bem. Se ele for substituído, a frase fica assim. Para os estudantes, essa proposta de tema foi confusa e também surpreendente. Letra B. Em sua opinião, por que foi usado eles e não estudantes? Troque ideia aí com seus pais, com seu irmão, se você tiver, e registre a que conclusão vocês chegaram. Pessoal, nesse caso, o uso do eles, desse pronome, é para não haver repetição do substantivo estudantes, uma vez que o parágrafo anterior já tinha sido finalizado com esse termo. Lembra quando a Prof fala que nós temos que buscar sinônimos, palavras que sejam sinônimos, ou então pronomes, para substituir as palavras, para que o texto não fique repetitivo, para que não fique redundante, senão fica muito cansativo e fica feia a leitura. Se eu falar, os estudantes acharam confuso, os estudantes tiveram dificuldade, os estudantes não conseguiram. Fica muito cansativo, chato de ler esse texto. Então, nós trocamos os estudantes, eles, os alunos. Então, a gente tenta substituir sempre por sinônimos. O que são sinônimos? Palavras que têm o mesmo significado, tá bom? São palavras diferentes com o mesmo significado. Questão 18.
Você sabe o que é inclusão social? Essa daqui é para você trocar uma ideia com seus familiares, para abrir um debate, uma conversa. Caso necessário, acessem a internet, pesquisem sobre esse assunto, leiam outros textos sobre o que é a inclusão social. Vocês vão achar diferentes reportagens, diferentes pontos de vista, para saber o que é a inclusão social. Você aí já sabe? Já tem alguma ideia? Pois bem, inclusão social é o conjunto de meios, ações para combater a exclusão de alguns grupos ou de algumas pessoas da sociedade. Por exemplo, inclusão social é trazer aquelas pessoas que estão à parte, que sofrem preconceitos, tanto por conta do seu gênero, tanto por conta da sua raça, ou seja, da sua cor de pele. Também, inclusão social é trazer essas pessoas com deficiência para dentro da nossa rotina, né? Tratá-los com respeito, incluir esses grupos. Por exemplo, lá no texto do Enem, estava falando sobre Libras, sobre as pessoas que utilizam a linguagem brasileira de sinais. Uma forma de haver inclusão social é nós pesquisarmos, entendermos e sempre tentar buscar novos conhecimentos a respeito desse tema. E por que não aprender também a linguagem de sinais? Seria enriquecedor, tanto para você quanto para outras pessoas que você poderá ensinar. E outras pessoas, talvez você encontre ou estude com pessoas que sejam mudas, né? Surdas e mudas. E você poderá usar essa habilidade de Libras para se comunicar com essas pessoas. Seria muito legal. E aí, o que você e sua família pensam sobre a inclusão social? A questão 19, ela é pessoal, mas vamos lá conversar? O que você entende pelo tema da redação do Enem? Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Com base na pesquisa elaborada sobre inclusão social e na troca de ideias que você realizou aí com seus familiares sobre esse assunto, assinale as alternativas que combinem com a sua opinião. Então, é pessoal. Que ainda há muito o que se fazer em relação à inclusão social de surdos, que há necessidade de os governantes, a população em geral, se convencerem de que os surdos precisam ser respeitados e valorizados. No sistema educacional brasileiro, a formação de surdos ainda não é uma realidade. A inclusão de surdos no sistema de educação do país precisa ser analisada com urgência. Assinale aí qual dessas alternativas mais combinam com a sua opinião sobre esse assunto, né? Vamos pensar numa sala de aula hoje? Será que estamos preparados para receber essas crianças que têm deficiência, principalmente surdez? Será que nós conseguiríamos nos comunicar com elas? Pois é, precisamos estar preparados, né? Imagina um dia chegar um aluno desses em nossa sala de aula. Como vamos fazer para nos comunicar? Então, é de extrema importância que a gente estude e talvez até venha buscar cursos, aprender a linguagem brasileira de sinais. Hoje nós vemos pela internet vários tutoriais, vídeos no YouTube que já nos ensinam. Às vezes a gente não precisa nem pagar para fazer um curso de Libras, né? Se a gente tiver curiosidade, quiser aprender, a gente pode buscar vídeos no YouTube. Te desafio, hein? Busque vídeos, tente aprender alguns sinais para quando a gente voltar à nossa aula, a gente poder trocar o que a gente aprendeu, quais sinais achamos mais importantes, o alfabeto em Libras, será que você consegue aprender seu nome em Libra? Fica aí um desafio para você. Questão número 20. Por que o texto relata que a inclusão de pessoas com deficiência é considerada uma delicadíssima questão social? Porque não são concedidas muitas condições e estruturas para que os deficientes vivam de uma maneira mais sociável? Infelizmente não tem essas condições. Ou porque não há muito o que se fazer para mudar esse quadro?
Não, pelo amor de Deus, a gente tem muito o que fazer para mudar esse quadro. Eu creio assim que a gente pode investir na estrutura, principalmente estrutura física das escolas, para a gente receber alunos que sejam cadeirantes. Então, assim, construir rampas, barras, para que eles possam se locomover, né? Acredito que também os governantes possam criar políticas públicas para incluir crianças surdas e mudas. Então, assim, a questão certa é a primeira, porque não são concedidas muitas condições e estruturas para que os deficientes vivam de maneira mais sociável. A gente ainda pode investir muito nisso, né? Em incluir essas pessoas deficientes. Questão 21. Você sabia que a língua usada pelos surdos é reconhecida como a segunda língua oficial no Brasil? Sabe por qual é a sua sigla e o que significa? Troque ideia com seus familiares. Essa língua reconhecida é a Libras, a língua brasileira de sinais. 22. Em sua sala de aula ou escola, há algum colega que apresente alguma deficiência ou necessidade especial? Como você age com relação a esse colega? Essa resposta é pessoal, tenta lembrar, não só na nossa turma, mas nos quartos anos, terceiros anos, nos outros quintos, né, que vocês já estudaram juntos. Pensem e respondam, tudo bem? Questão 23. Leia os trechos de notícias e reportagens publicados em diferentes sites. Em seguida, responda ao que se pede. Para esse vídeo não ficar muito longo, senão ele não carrega, eu vou ler só essa primeira notícia e depois mando os demais vídeos depois. Enem. Redação pedia que candidatos falassem sobre Libras e metade falou sobre astrologia. Um dado curioso sobre o Enem 2017 intrigou o Ministério da Educação e colocou à prova a educação no Brasil. Com o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, os textos auxiliares disponibilizados pelo INEP falavam sobre Libras, o que confundiu muitos estudantes que pensaram se tratar do signo em vez de uma língua brasileira de sinais. Essa reportagem vem do site Sensacionalista. Enem, redação pedia que candidatos falassem sobre Libras e metade falou sobre astrologia. O site é www.sensacionalista.com.br em 2017, no mês de novembro, no dia 6. Enem, redação pedia, né? Fala de novo o nome da reportagem. O acesso foi no dia 21 de novembro de 2017. Olha só, pessoal. Vamos prestar atenção nessa notícia. Já posto os demais vídeos, tá bom? Aguardem aí.